importa quanto tempo de crente a gente tenha, sempre vai acontecer algumas dúvidas acerca da espiritualidade, acerca das experiências espirituais. Eu recebo muitas perguntas, principalmente com relação a falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Inclusive, a pergunta que mais me fazem é: como saber que é o Espírito Santo ou se é a minha emoção? Eu passei por uma experiência bem difícil, porque eu comecei a duvidar que quem me usava era Deus. Eu comecei a duvidar achando que era eu mesma, que era a minha emoção. Para o Espírito Santo de Deus provar para mim que aquilo que eu estava sentindo não era de mim mesma, e sim dele, ele teve que dar uma pausa em algumas coisas em mim. Eu estava indo para a igreja, estava cultuando normalmente, não estava em pecado, estava pecando como qualquer outro pecador, mas não estava em pecado. Estava aparentemente tudo normal, apenas tinha acontecido essa questão de eu duvidar. E ficou meio que aquele silêncio, assim, de Deus, sabe. Eu louvava e não sentia aquela graça de Deus. Eu pregava, mas não estava sentindo aquele mover, eu estava até inclusive gaguejando muito, tendo bastante dificuldade, porque sem ele eu fico burra, sem ele eu não consigo falar, sem ele eu não consigo me expressar direito, então eu dependo do Espírito Santo para tudo, porque eu tenho muitas limitações. E ele em silêncio, eu falava: "Espírito Santo, me enche, me toque", ele não tocava, ele não me enchia. Provavelmente que do meu lado, mas me testando, sabe. Ele estava aqui dentro de mim, mas estava me testando, ele não estava me enchendo como antes. Passei por um processo, assim, como se fosse um deserto espiritual, aonde eu não sentia, onde eu estava, como se fosse uma terra seca. E de repente, durante uma ministração de um pastor, ele começou a ministrar o poder de Deus e eu falei: "Espírito Santo, eu quero saber quando sou eu e quando é o Senhor". E muitas vezes eu perguntava isso, só que ele me respondeu fazendo silêncio. E depois, quando ele começou a ministrar ali sobre os jovens, recebe o Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, pode me encher, porque eu não vou ter dúvidas. Eu não vou ter dúvidas que é o Senhor que vai me encher agora. E ele me tomou com grande poder e grande glória naquele retiro, foi num retiro. E eu comecei a falar em línguas e gritar muito, muito mesmo. E dentro de mim eu dizia: eu não tenho dúvidas que é o Senhor.